Olá, hoje iremos falar um assunto diferente neste dia. A ideia hoje para ser o world building no seu cenário que está sendo construído. Com a diferença é que vamos abordar sobre um universo já criado do cenário de Warhammer 40k. A lore de Warhammer 40k é muito conhecida pelo seu formato narrativo, raças diversas, impérios distintos e divindades cósmicas. Mas hoje não iremos abordar sobre eles, mas sim dos 3 elementos principais para esta obra. Vamos começar com o primeiro aspecto, o ponto de vista. Esse é parte essencial para o universo de Warhammer, já que muitos dos livros oficiais são falados dessa forma, onde um personagem ou um grupo tem visões de um determinado objeto diferente de outros grupos. Um dos melhores exemplos que podemos abordar são sobre os Custodes, aonde na lore do Império, muitos dizem que eles são invencíveis e trazem a vitória certa, enquanto nos livros dos Eldars e do Caos já provaram que eles são derrotáveis. Se formos usar isso em um RPG, podemos usar como uma visão de um outro personagem. Por exemplo, um livro escrito por um rei que fala sobre um determinado povo que ele não goste tanto, ou de um mago falando de uma criatura que ele teve contato. Isso garante pontos de perspectiva de vista diferentes, já que pode-se também criar outros livros baseados na visão dessas criaturas ou desses povos para o outro lado. Segundo aspecto, o hibridismo de elementos. Enquanto alguns cenários se focam apenas em um aspecto, seja ele magia ou tecnologia, Warhammer se destaca usando de um novo conceito que é a coexistência de ambos. Ele dá para esses aspectos conceitos, fundamentos e características únicas que podem variar de povos, de raças ou de grupos, e também criando limitações, isso dá uma característica de profundidade ao cenário. Podemos ver isso de forma muito essencial com a criação de 2 tipos de grupo, que são os Psykers e os Adeptos Mecânicos. Enquanto os Psykers têm a capacidade de dizimar exércitos usando seu poder mágico, eles também devem manter o controle para evitar a criação de portais para o Warp e trazendo demônios contra eles. Ao mesmo tempo, os Adeptos Mecânicos, mesmo utilizando de suas capacidades, têm que evitar a qualquer custo a criação de uma tecnologia de inteligência artificial que pode destruir a humanidade. Uma forma de transformar isso em realidade em seu jogo ou seu livro é de 2 formas. Primeiro, equilibrando o poderio de cada um deles, a fim de não fazer com que um se sobreponha ao outro, e mostrando os aspectos necessários para que sejam usados e moderados. Terceiro aspecto, Mix Fantasy. Assim como Berserker faz em sua obra, Warhammer tem sua característica única, abordando principalmente o aspecto do Dark Fantasy, mas não excluindo os outros. Isso é perceptível através das grandes batalhas e até mesmo sobre os feitos dos personagens principais dessa obra, entre eles sanguíneos e até mesmo o Imperador da Humanidade. Mesmo contendo aspectos de ocultismo Lovecraftiano, como ocorre com o Arb e alguns deuses do caos, muitas histórias também têm vários aspectos cômicos e até mesmo de alta fantasia, como ocorre com os orcs e diversos subgrupos, como Jesters, excluindo os aspectos de Dark Fantasy, como a criação de Slaanesh, os espólios de controle dos Taus, a economia orc e outros aspectos desse grande universo. Para utilizarmos isso em seu world building, precisamos primeiro definir alguns conceitos, sendo o primeiro o principal foco, se ele vai ser Dark, Low, High Fantasy, Techno, Anime ou outro, e os pontos-chave de introdução desses outros conceitos literários, fazendo com que o cenário seja uma bússola, podendo apontar para o nordeste ou noroeste, mas nunca saindo para o sul, assim não comprometendo a coesão da sua história. Bom pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado para todos que chegaram até aqui, que tenham um ótimo dia e até em breve.